Oi, gente, tudo bem? Eu prometi uma série de vídeos sobre a maternidade, sobre como tá sendo, e aí eu fiz a sequência, eu vou gravar, vou falar sobre isso, sobre aquilo, mas aí o primeiro tema eu já descobri que era assim, bem árduo pra falar, um pouquinho polêmico, mas eu falei assim, bom, faz parte do meu amadurecimento como pessoa, da minha maternidade, e eu quero compartilhar. Então, esse primeiro vídeo eu queria falar por que eu não queria ser mãe, e por que eu decidi ser mãe? Para você ponderar aí, não a sua escolha, mas ponderar se a gente tá levando esse jogo da forma certa. Se a gente tá tratando as pessoas da forma como elas merecem ser tratadas, enfim. Então, bora começar. Primeiro eu queria falar das razões porque eu não queria ser mãe. Muitas pessoas falam assim, mas você não gosta de criança? Nossa, eu sempre vejo você com um bebê no colo, você tem seus sobrinhos, você ama seus sobrinhos, você não gosta de criança? Gente, ser mãe ou não ser mãe não tem nada a ver com gostar ou não gostar de crianças. Eu conheço um monte de mãe próximas a mim que não gostam das outras crianças, só gostam dos seus filhos. Então eu acredito francamente que ser mãe ou não ser mãe não tem a ver com você gostar ou não gostar de crianças. Então, abandone já essa questão quando você for abordar alguém que está decidida a não ser mãe. Essa questão de não ser mãe estava bem decidida entre eu e o meu marido antes de nos casarmos. Porque tá aí uma questão muito importante. Eu acredito que ter ou não ter filhos é uma questão para ser discutida ainda durante o namoro, ainda quando você está conhecendo a pessoa. Ainda mais nesse mundo de hoje que a gente vive, que ter filhos ou não é mais tão natural quanto você escova os dentes ou não, entendeu? Tem aí uma questão de escolha, até por causa do advento da pílula anticoncepcional, dos outros métodos de não concepção. Eu sou contra o aborto, eu sou cristã, então eu sou contra o aborto, não, eu sou contra, enfim. E aí, então assim, mas tem os métodos contraceptivos que tem que ser levado em consideração hoje nos dias, né? Então, antes de você casar, veja se você quer ser mãe, veja se seu marido quer ser pai, se você quer ser mãe, e discuta isso. Não tenha medo, mesmo que você ame muito uma pessoa, você pode sim mudar de ideia, mas é muito difícil que você faça o outro mudar de ideia. Então, vai a primeira. Você tem medo do parto? Não, eu não tenho medo do parto. Eu sei que é difícil, imagino que seja difícil, imagino que seja doloroso, mas não é o motivo que eu não queria ser mãe. Então você tem medo de ficar com o corpo estragado, porque eu já ouvi isso de uma pessoa. Tipo, você tem medo de detonar o seu corpo? Não era isso também, gente. Mesmo porque ter filho ou não sempre foi uma questão pra mim, assim, tipo, criar um ser humano ou não, estar disposto a educar outra pessoa ou não, ter a responsabilidade de guiar uma pessoa pelo resto de sua vida ou não. Então, é muito, muito, muito mais do que sobre o seu corpo, sobre o seu peso, sobre gostar ou não de criança. É um ser humano. Então, essas sempre foram minhas preocupações muito maiores do que o corpo, o peso, se você tem medo do parto. Você tem medo de perder sua liberdade, então, né? Porque você gosta de sair, você gosta de viajar, é por isso que você não quer ser mãe, né? Não, também não é por isso. Mesmo porque, se eu decidisse ser mãe, eu já estaria, não abrindo mão da minha liberdade, mas disposta a viver mais uma vez para outra pessoa, porque o casamento já é isso. Já é você abrir mão de você para viver com outra pessoa e para outra pessoa. E a maternidade é essa decisão mais uma vez. Então, se eu tivesse medo de perder minha liberdade, eu não teria me casado, porque eu acho que é aí que você perde sua liberdade. Agora, essa pegava muito comigo e essa era uma questão real. Você não quer ter filho porque você acha que o mundo é mau e você acha que uma criança não merece vir para esse mundo mau? Essa era uma questão. Essa era sim uma questão. Eu não queria ser mãe porque eu acreditava que tem muita maldade, muita violência no mundo e eu não queria expor o meu filho a isso. Porém, a maldade que a gente vê hoje, a corrupção humana, o pecado, ele já existe desde a queda do homem no Jardim do Éden. Então, assim, nada mudou muito. A gente vê quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a gente vê a descrição dos pecados, são tão presentes nos dias de hoje. Então,
também não era por causa disso. Pelo contrário, eu assisti um vídeo que o autor falava exatamente sobre isso. O mundo mal precisa de crianças boas. Então, crie um filho para combater esse mundo mal. Crie um filho cristão. Crie um filho que seja uma pessoa boa, que se importe com o outro. Crie filhos bons para o mundo mal. Porque desde sempre é assim. Desde Adão e Eva é assim. Então, por isso que a gente crê em Deus. A gente crê que através da redenção dos nossos pecados, através da esperança da vida eterna, a gente vai viver num mundo melhor. Mas esse mundo sempre foi mal. Então, só quero trazer isso. Não quero mudar a tua ideia, enfim, mas só trazendo essa questão. E aí, vem as questões, por que eu queria engravidar? Que aí já é o contrário, né? Eu falei primeiro das razões porque eu não queria, agora eu vou falar das razões porque eu queria. O que as pessoas acham que a gente quer engravidar por causa disso? Você quer engravidar porque só assim você vai ser completa. Não. Gente, eu acho que eu já ouvi isso, sei lá quantas milhões de vezes. Você vai conhecer o amor incondicional, enfim. Não foi isso que me fez mudar de ideia. Porque eu acho que em Deus nós somos completos. Eu acredito dessa forma. Pode ser que você acredite de outra forma. Mas eu acredito que em Deus nós somos completos. E seria muito injusto eu pensar que só com um filho a gente seria completo, porque então, quem não pode ter filhos, quem é estéril, nunca vai ser completa. Então eu acho que Deus não criaria uma condição como essa, assim, tipo, para o ser humano, você nunca vai ser completo, porque você não tem um filho. Então, não foi esse o motivo que fez eu querer engravidar. Porque você tá ficando velha, por isso que você quer engravidar. Também não foi. Porque quando eu me casei, aí foram passando os tempos, já me casei com 30 anos, enfim, tenho 37 e o tempo foi passando e isso não foi uma questão assim, eu tô ficando velha, eu preciso ter um filho, eu preciso ter um filho, eu preciso ter um filho. Não, foi uma coisa que a gente foi amadurecendo dentro do nosso casamento e desde quando nos casamos, a gente já discutia muito sobre isso. E se a gente não puder? E se eu não puder? E se você não puder? Como que vai ser a nossa vida? E a gente sempre tentou colocar isso muito no plano presente, assim. Caso aconteça, vai ser maravilhoso. Se não acontecer, a gente vai seguir a nossa vida, vivendo os nossos planos, fazendo outros planos, outros projetos e vamos seguir a vida. Então eu sempre estive preparada para caso desse certo e para caso não desse certo. Porque eu acho que a vida é assim. E eu não queria ser uma pessoa infeliz, vivendo em função de querer ser mãe o tempo todo e deixar de ver todas as outras coisas. Eu estava assistindo um vídeo da Rebeca, não vou lembrar o sobrenome dela, mas ela é mulher do Paulo César Baruch e eles não podem ter filhos, têm mais de 12 anos de casado. E eles não aguentam mais ouvir essas perguntas. Por que vocês não têm filhos? Vocês já têm tanto tempo de casado. Então, uma coisa que eu queria frisar aqui, nada que você disser sobre essas questões, você tá ficando velha, você precisa engravidar, quem vai cuidar de você na velhice? Gente, nenhuma dessas questões faz ninguém mudar de ideia sobre ter ou não ter filhos. Tipo assim, fora de questão, fora a família, né? Tipo assim, tá na hora de você engravidar, né? Gente, as pessoas tentam dizer o estar na hora desde quando a gente começa a entrar na vida adulta, está na hora de você ter um namorado, está na hora de você noivar, está na hora de você casar, está na hora de você ter filho. Você só vai ter um? Não, mas essa criança vai crescer muito mimada, você precisa ter pelo menos 2. E aí as pessoas estão sempre ditando regras e falando quando que você vai ser feliz, como que você deve fazer para ser feliz e os caminhos da felicidade, como se alguém realmente soubesse que caminhos são esses. Já que somos tão diferentes, é difícil ter uma fórmula que caiba para todo mundo e que faça todo mundo ser feliz e completo. E eu acho muito difícil que isso seja um filho. De verdade, assim, por mais feliz, por mais, assim, quando nós decidimos engravidar, foi uma coisa muito rápida, assim. Decidimos e falamos assim, bom, mas se não der certo também, a gente segue a vida, mas agora a gente vai tentar, beleza? Beleza, ficamos grávidos. Sim, foi realmente um presente de Deus, foi uma coisa fantástica, mas poderia não ter acontecido. E nós estávamos ok, caso não acontecesse. Por isso que a gente nem comentou quando... Isso é uma decisão tão do casal, eu acredito que é uma decisão tão da família, que é uma coisa que tem que ser realmente do núcleo de vocês, do núcleo familiar de vocês, do marido e da mulher,
que a gente não comentou com ninguém, que nem que a gente queria engravidar, nem que estávamos tentando engravidar. De tanto que a gente, graças a Deus, eu e minha esposa acreditamos que isso é uma coisa nossa, que isso é do casal, que tem que ser decidido pelo casal. Porém, aquelas pessoas que estavam nos pressionando, pela idade, pelo tempo de casado, eu chorei nesse vídeo. Se você tiver a oportunidade de assistir, é a Rebecca Nemer, alguma coisa assim, e o Paulo César Baruch. Eu chorei nesse vídeo, porque imagina você querer engravidar, querer muito desde o primeiro dia de casado. Tentar durante 4 anos não conseguir, descobrir que você não tem problema nenhum. E ouvir pelos próximos 8 anos as pessoas perguntando por que você não tem filho. Então, pare já de fazer essa pergunta para os casais casados. Por que você não tem filho? Imagina que aquele casal está tentando. Imagina que aquele casal já fez 3 inseminações artificiais sem nenhum sucesso. O quão doloroso é ouvir. Enquanto você não tiver um filho, você não vai ser completo. Meu, isso é uma sentença de morte. É horrível. E eu não acredito de verdade que isso venha de Deus, assim, francamente. Então isso me moveu muito a fazer esse vídeo. E você não quer engravidar porque você é egoísta. Será que eu não quero engravidar porque eu sou egoísta? Ou eu não quero engravidar exatamente porque eu não sou egoísta? Um filho, ele não cura um casamento. Não tem essa função, não é bíblico, não está escrito que um filho cura o casamento. Um filho não resgata um casamento. Um filho, ele não cura emoções. Se você é uma mãe deprimida, se você é uma mulher deprimida e você não trata essa depressão, você vai ser uma mãe deprimida. Se o seu marido é violento e ele é um marido violento, ele vai ser um pai violento. Porque a paternidade, ela não cura as coisas. Ela traz um outro ser humano para essa realidade. Óbvio que através do plano de Deus perfeito, através da sua busca, do seu desenvolvimento como pessoa, essa cura pode vir. Mas não é cargo do filho. Gente, eu vejo as pessoas engravidando desde quando eu tinha, assim, próximas a mim, desde quando eu tinha 14 anos. E eu nunca vi, assim, realmente um filho transformar. Eu já vi pessoas se transformarem porque decidiram que precisavam se transformar porque tiveram um filho. Mas o filho em si, ele não transforma. O que transforma são as decisões que a gente toma dia a dia e a persistência em seguir essas decisões. Uma mulher insegura se torna uma mãe insegura, uma mulher medrosa se torna uma mãe medrosa, uma mulher ansiosa se torna uma mãe ansiosa, sei lá, gente, tem tantas síndromes, tantas doenças que podem, que assim, elas não desaparecem. A única coisa é que você vai ter que conviver com tudo isso. Então, pensa bem sobre isso. Quando eu engravidei porque o meu relacionamento chegou em um grau que nós entendemos que estávamos maduros e que era uma decisão consciente que nós queríamos, agora a gente quer. E nós dois queríamos da mesma maneira. Tipo assim, eu acho que isso é muito importante. Ele não queria mais, eu queria menos. Eu não queria mais, ele queria menos. Nós dois queríamos da mesma forma. Esse vídeo tá ficando super longo, vou terminar por aqui. E a última coisa, foi uma pregação que eu ouvi que me fez falar assim, eu quero ser mãe. E que não tem nada a ver com a cobrança da sociedade. Eu ouvi que muitas pessoas da nossa geração, veja, muitas, não todas, querem ser filhos, porque ser filho é maravilhoso, ter toda a atenção, todo o carinho, todo o afago, todo o aconchego. Porém, não querem a responsabilidade de ser pais, não querem ter, como que falava? Ter toda a dor da maternidade e da paternidade, falando de paternidade em si, pais e mães, né? Porque eu acho que é um conjunto, eu acho que não existe só maternidade, eu acho que é do casal, sabe assim? Como deve ser difícil você passar por uma maternidade sozinha, tipo, sem um esposo, sem um companheiro, sem um marido, deve ser muito difícil, porque já é um período difícil. Então, e para terminar tudo isso, eu queria falar sobre isso, que eu nunca me iludi com o filtro da maternidade, o quanto vai ser fantástico, o quanto vai ser só lindo e maravilhoso. Eu convivi com mães durante toda a minha vida, eu vi pessoas se tornando mães durante toda a minha vida e acompanhei muitas amigas nesse processo de maternidade. Então, assim como o casamento, eu já tirei as flores já. E não que eu esteja totalmente preparada, porque de forma nenhuma eu acredito estar. Mas
eu tento ver isso de forma muito consciente e falar assim, não vai ser fácil, vai ser desafiador, vai ser uma delícia, mas vai ser desafiador. Acho que vai ser a coisa mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida, criar o Benjamin. Mas acredito que também tem coisas maravilhosas na maternidade, assim como no casamento, tem coisas que só no casamento você vai desfrutar, só no casamento você vai viver. Então, mas são decisões, e eu acho que decisões tão sérias como noivar, casar, ter filhos, ter o segundo filho, mudar de país, qualquer coisa tem que ser feito de forma racional. Então era isso que eu queria te dizer. Não siga a onda, não tenha filhos porque todo mundo está tendo filhos, não tenha filhos porque a sua família cobra, porque seu esposo cobra, não. Tenha filhos na hora que você se sentir preparada. Preparada não, porque eu também não me sentia preparada. Preparada 100% não estamos. Mas seguimos aqui. Se você gostou desse vídeo, eu vou falar, próximo vídeo eu vou falar sobre o primeiro trimestre. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha, envia pra alguém. E para de cobrar as pessoas por elas terem ou não terem filhos, por favor, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.